O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que deveria ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciões, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer me seguir, deve renunciar a si mesmo, tomar a cruz e me seguir. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E aquele que perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na sua glória, do seu Pai com seus anjos, e haverá de retribuir a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemos um instante. Prezados irmãos e irmãs, aqueles que estão acompanhando a liturgia nos seus lares, nós iniciamos o mês de setembro e a igreja no Brasil, no mês de setembro, ela nos convida a refletir sobre a Bíblia, né? O mês de setembro é dedicado à Sagrada Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito que todos nós, duas coisas que todas as famílias têm, né? Uma televisão e uma Bíblia. Sim ou não? Sim. Eu acho que é difícil a casa ou lar que não tenha uma televisão e uma Bíblia. Essa é a semelhança. Você sabe qual é a diferença? Que a televisão, ela é ligada todos os dias e até várias vezes no dia. E a Bíblia? Muitas vezes, pode ser que não, né? Todas as casas têm televisão e Bíblia. A televisão, a gente assiste todos os dias. Porque se você comprou uma televisão, você não comprou a televisão para ficar desligada. Se fosse para isso, melhor nem comprar. Sim ou não? Sim. A Sagrada Escritura diz que é uma carta que Deus escreveu para nós. É o livro divino. Quando a gente recebe uma carta importante, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Ler a carta. Você tem que abrir a carta e ler para ver o que está escrito, né? Assim também, vamos dizer, é a Sagrada Escritura. É importante ter a Bíblia em casa, sim, mas ela não pode ser uma peça decorativa, que fica na entrada da sala, ou na cozinha, ou não sei aonde, né? Então que nós possamos, nesse mês de setembro, um convite para mergulhar na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é luz, é alimento, mas ela só alimenta se eu me alimentar dela. É que nem um exemplo, se você está com fome, não adianta olhar para a carne que você vai continuar com fome. Se você está com sede, não adianta olhar para um copo de água que você vai continuar com... Agora, isso, viu? Agora, se você beber a água, vai passar a sede. Se você se alimentar do alimento, você vai saciar a fome. Assim é a palavra de Deus. Ela é a luz, mas pode ser que seja uma luz apagada. Se à noite em escuridão você tem luz e ela está apagada, não serve para nada. É preciso acender a luz.
Então a palavra de Deus só vai iluminar a nossa vida se nós mergulharmos nela. Por isso que o padre fez o exemplo, né? Entre a televisão e a Bíblia. Um exemplinho assim que veio de relance, né? Muito bem, então, vamos lá agora para o texto. Vocês perceberam hoje, Jesus é faca na bota, né? Aqui diz o gaúcho. Jesus nem sempre é pão com mel, né? Às vezes hoje Jesus parece que estava bravo, né? Parece que, sabe, acordou com aquele dia onde parece que está de mau humor, né? Por que será? Domingo passado, vocês lembram? Jesus teceu um elogio grande para Pedro, sim ou não? Tu és Pedro, e sobre você, Pedro, construirei a minha igreja. Te darei as chaves do reino dos céus. Colocou Pedro lá nas alturas. Por que será que hoje Jesus... Vocês viram o que Jesus disse para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. É pouco? É pouco falar isso? E veio da boca de quem? De Jesus. Aliás, não é a primeira vez que Jesus repreende os seus discípulos, seus apóstolos. Ele fez isso com o sumo sacerdote, os mestres da lei, os fariseus. E disse bem mais, né? Raça de víboras, sepulcros caiados, belos e formosos por fora, cheios de ossos e podridões por dentro. Vocês não entrarão no reino do céu. Jesus, quando precisava ser duro, ele era duro. Então, domingo passado, por que será que Jesus elogiou? Porque Pedro disse, quando Jesus perguntou o que as pessoas achavam dele, vocês lembram? Vocês que andaram por aí em missão, o que o povo acha, pensa, comenta, o que o povo fala sobre o Messias? Jesus perguntou, né? Olha, o pessoal aí comenta que é Jeremias, Elias, João Batista, tá bom? E para vós, e vocês que convivem comigo, quem eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus disse? Feliz és tu, Pedro, porque não foi a carne humana que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Então Pedro deu uma resposta assertiva sobre Jesus, porque foi movido pelo Espírito Santo. Porque talvez se fosse pelo Espírito do mundo, teria dado as mesmas respostas que o mundo deu. Por isso, Jesus disse, feliz és tu, Pedro, sobre você vou edificar a minha igreja, vou te dar as chaves do reino dos céus, o que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado. Hoje a coisa inverteu, vocês perceberam? O evangelho, olha só, Jesus caminha com seus discípulos, vai para Jerusalém, e no caminho Jesus anuncia, olha, eu vou para Jerusalém. Jesus sabe que em Jerusalém ele vai enfrentar a morte. Então Jesus começa a falar para os seus discípulos que ele vai ser perseguido, vai ser humilhado, vai ser maltratado, e que vai morrer, mas que vai ressuscitar. Quando Jesus fala isso, Pedro chama Jesus à parte e repreende Jesus. Senhor, você sofrer, imagine, você é uma pessoa importante, você é o Messias, você é uma pessoa poderosa, isso não pode acontecer. Repreendeu Jesus, como se Jesus, por isso que Jesus vai dizer, olha que vocês não entenderam nada ainda. Os discípulos estavam com Jesus, mas ainda não haviam entendido muita coisa. Por isso que é perigoso, às vezes a gente está na igreja, mas a gente também tem dificuldade em entender as coisas. Se aconteceu assim até com os apóstolos, imagine conosco que não pode acontecer. Então quando Pedro repreende Jesus fala o quê? Para longe de mim, Satanás. Porque você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas do mundo. Domingo passado, quando ele disse, tu és o Messias, ele estava pensando as coisas de Deus. Aí ele recebeu um elogio.
Agora, hoje, ele pensa igual aos outros. Porque na mente das pessoas da época, Jesus era para ser um revolucionário, um agitador das massas, deveria se impor com a violência, com a força, deveria destruir os inimigos com a morte. Era essa a mentalidade de todos, inclusive dos 12. Vai ser mudada, vai ser transformada depois que o Espírito Santo descer sobre eles. Mas eles pensavam a mesma coisa. Por isso que quando Jesus fala que deve sofrer, que vai ser rejeitado pelo sumo sacerdote, pelos mestres da lei, pelos anciões, Pedro, não, imagina, isso jamais, você é um cara. E Jesus desce a lenha. E não é a primeira e não vai ser nem a última. Porque ele percebe que os seus discípulos pensam da mesma forma que os outros pensam. E Jesus havia escolhido, Jesus vai dizer que entre vós não seja assim. Quem quiser me seguir, deve aprender a renunciar a si mesmo. E o primeiro que fez a renúncia de si mesmo, que se esvaziou, se humilhou, foi quem? Sendo Deus, não levou em condição o fato de ser Deus, se esvaziou, se rebaixou, se humilhou, se fez igual a nós. Foi quem? Jesus Cristo. Foi ou não foi? Vai carregar a cruz. Então Jesus está ensinando, se vocês quiserem me seguir, o meu caminho não é fácil, pois quem bota a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Lembra essa passagem? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Ou aquele que o Senhor chama, Senhor, eu até vou fazer, mas primeiro eu tenho que fazer um monte de coisa. Jesus disse, deixa que os mortos enterrem seus, e você vem e me segue. Jesus é radical, Jesus não é molenga. Jesus é firme. Tanto é que ele diz que o vosso sim seja sim, e o vosso não seja não. Tudo que é do mais vem do maligno. Essas palavras, a gente até estranha. Se viesse da boca do padre Leonor, tudo bem, o padre Leonor é bocudo, né? Mas vem da boca de Jesus. Foi Jesus que falou. E Jesus disse não para atacar ninguém, Jesus quer educar, Jesus quer formar, porque sabe que seus discípulos não são anjos nem santos, muito pelo contrário, são pecadores, estão cheios das falhas que todos têm, não são melhor do que ninguém, aliás, talvez até pior, porque Jesus não chamou os melhores, tornou eles melhores. Repito, Jesus não chamou os melhores, mas eles se tornaram os melhores, com a graça de Deus. Então o texto de hoje é muito claro. Seguir a Jesus significa renunciar a si mesmo, carregar a sua cruz e segui-lo. E Jesus vai dizer, porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, vai salvá-la. O mundo hoje, o que fala? Imagina um domingo tão bonito como esse, está perdendo tempo, né? Ir lá na igreja, lá ouvir aquele padre, né? Mas que coisa, tanta coisa melhor para fazer, e é verdade, eu também concordo, tem muita coisa melhor para fazer. Para essas pessoas isso é perder tempo, é perder a vida, tanta coisa boa para aproveitar na vida. Jesus pensa diferente. No Evangelho de hoje diz que quem perder a sua vida vai salvá-la. Por causa de quem? Por causa dele, por causa da igreja, por causa do Evangelho. Para o mundo é perder, para Deus é ganhar, porque a lógica de Deus ela difere, graças a Deus. A lógica de Deus difere da lógica humana, graças a Deus, graças a Deus. Os nossos pensamentos, Jesus vai dizer, os pensamentos de vocês não são os meus pensamentos. Por isso que Pedro hoje é repreendido, porque ele não quer que Jesus, então é aquele que hoje nós vivemos no mundo, o modismo, né? Uma religião, uma igreja sem cruz, sem sofrimento, né? Uma religião que agrada. O padre já falou que
Todo padre que é bonzinho, que passa a mão na cabeça, esse vai ter milhões de seguidores. Agora o padre que quer ser todo verdadeiro e bom profeta sempre foi rejeitado. Jeremias hoje, na primeira leitura, relata a experiência. Ele está falando em nome de Deus, está anunciando a Jerusalém que se não se converter vai ser destruída. Eles debocham dele, ele sofre, ele quer abandonar. A primeira leitura, Jeremias, o grande profeta Jeremias, que Deus enviou ele jovenzinho ainda, 12, 13 anos. Todos riam dele, chacota o dia inteiro, sou zombado, desprezado por causa da palavra de Deus. É assim, ser cristão, ser católico é isso mesmo. Não uma religião a nossa religião é a religião da cruz. Enfrentar as dificuldades. Jesus não prometeu aos discípulos um mar de rosa, não. Ele vai dar rosa, mas cheia de espinho. Ele vai dar a rosa, mas cheia de espinho. E vocês sabem que o espinho é a proteção da rosa. Toda rosa que não tem espinho, ela é vulnerável. O espinho protege a rosa. Assim como as dificuldades. A nossa igreja, que é a igreja de Cristo, é uma igreja que deve aprender a renunciar à humildade, carregar a cruz. Essas são condições. Quem não entendeu isso ainda precisa dar o passo, precisa ser evangelizado e catequizado, renunciar a si mesmo. Jesus foi o primeiro a fazer isso, e olha que ele era Deus. Não, ele é Deus. Se esvaziou, se humilhou. Eu não vim para ser servido, porque os discípulos queriam ser servidos, porque eles eram os 12 apóstolos, eles queriam ser servidos, porque estavam imbuídos do espírito mundano. E Jesus educa, não, vocês não é para ser, eu escolhi vocês para vocês servir. O verbo é outro. Não é ser servido, é servir, com amor, com carinho. Não tenho medo das dificuldades, não tenho medo das perseguições. Vocês vão ser perseguidos, por isso eu tenho que carregar a cruz, renunciar, mas eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. É isso, meus irmãos, que o Senhor fala para você, para mim, você que está ouvindo lá no seu lar. Esta é a mensagem deste domingo. E para finalizar, uma pergunta muito interessante, né? Que o mundo deveria se fazer. O mundo hoje corre atrás. Qual é o grande sonho, o desejo de todo mundo? É ter, ganhar, reter, acumular o poder, a honra, a glória. Claro que a gente tem que ter aquilo que precisa. Olha aqui, veja só essa pergunta fundamental, vital. Veja só. De fato, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, honra, glória, fama, prestígio, poder, e perder a sua vida? De que adianta o homem, todos nós, ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que alguém poderá dar em troca de sua vida? O que é mais importante para nós? É esta vida ou a outra vida? Falar de boca para fora é fácil. Só que a outra vida exige renúncia, sacrifício e carregar a... Você está disposto a fazer isso? É isso que Jesus promete. Está vendo? De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, e parece que hoje a preocupação da maioria das pessoas é essa, do a levantar cedo até uma corrida desenfreada. Repito, nós temos que ter, com o trabalho, tudo bem, mas será que é só isso? Será que Deus nos colocou nesse mundo só para isso? E a outra vida? E a vida eterna? Por isso, de que adianta? Lutou em vão, viveu em vão, e se continuar assim, vai morrer em vão, e provavelmente Deus não verá.
Deus não verá, se continuar dessa forma. Então que o Santo Evangelho de hoje seja uma catequese para todos nós. Fazer o que significa ser igreja, o que significa seguir Cristo, não é oba-oba, não é entusiasmo, é compromisso. Tem que estar disposto a carregar a cruz, a sofrer com Ele, como Ele sofreu por você e por mim. E ponto. Não se iluda. As igrejas que oferecem por aí uma religião sem cruz, sem sofrimento, cuidado. Eu dizia ontem, né, que o padre veio da roça, né, quando a gente queria pegar as pombinhas, a gente armava uma arapuca. E a primeira estratégia, assim o pescador também faz, para você tem que cevar o bichinho, sim ou não? Você coloca um milhozinho, ele vai se aproximando e você está atrás da moita, arapuca, né? Hora que entrar na arapuca, você pega a pombinha e depois a pombinha vai para onde? Para a panela, sim ou não? Cuidado. Tem muita gente fazendo isso e o pior, usando o nome de Deus. E tem muitas pombinhas caindo nas arapucas. Por quê? Porque oferece uma religião light. Até, né, às vezes dentro da igreja, um padre, que padre querido, nossa, que padre maravilhoso. Meu Deus do céu. Ah, aquele padre lá, Deus me livre, aquele padre. Cuidado, arapuca. E pode ser às vezes dentro da nossa igreja, não pensa que pode ser. Arapuca, os grandes profetas foram todos perseguidos. Aquele que quer ser um verdadeiro discípulo de Cristo, um verdadeiro pastor, também deve passar pela experiência, senão ele está só agradando as pessoas. E Jesus não chamou o padre para agradar ninguém, você já sabe, eu já falei isso centenas de vezes. Não só eu, nenhum padre. É para falar das coisas de Deus, goste ou não goste, que me ne frega, como diz o italiano. Então que o Senhor nos ilumine, que sejamos uma igreja decidida, firme, corajosa, porque Cristo está conosco, e não desanimemos, não deixemos que o modismo nos roube a verdadeira fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.